Moldagem em prótese parcial fixa. Vocês já fizeram algum tipo de moldagem em alguma disciplina ou não? Já em reabilitação, por exemplo. Sim, reabilitação, fazer prótese total. Prótese total. Há algumas diferenças entre... Oclusão também. Oclusão também. Oclusão também. Há algumas diferenças entre os tipos de moldagem e as suas indicações. Vocês perceberam que em prótese total, vocês moldaram uma boca desdentada, que foi... o nome da disciplina é reabilitação oral 1, mas é prótese total. É uma prótese total removível. Concordam comigo? Que é uma prótese total removível. E o material de moldagem utilizado em prótese total é um material de moldagem diferente do material de moldagem usado em prótese fixa. As moldeiras são diferentes, as técnicas de moldagem são diferentes e os objetivos são diferentes. Lá eu tenho uma boca sem dente, uma boca onde eu não encontro retentividade. Por esse motivo, eu posso moldar com materiais rígidos. Eu gostaria que vocês me dessem um exemplo de um material rígido para moldagem. Já que vocês Silicone? Não, silicone ele é um material elástico, material rígido. Alginato? Oh, desculpa, Godiva. Godiva. De alta Isso, tensão. Godiva, eu ia falar Godiva. Aquele outro material melequento, grudento que vocês usaram. Pasta de zinco, eugenol. Isso, pasta zinco-enólica. São materiais rígidos que, após tomar presa, eles ficam duros, não ficam? Ficam rígidos. Após tomar presa, ele fica tão duro que, se você tentar dobrá-lo, ele quebra. Ele não é flexível. Esses materiais eles só podem ser utilizados em regiões onde não tem retentividade. Por exemplo, um rebordo sem dente. Um rebordo sem dente é uma região onde não tem áreas retentivas. Por esse motivo, eu posso usar um material de moldagem rígido. Mas também pode usar um material de moldagem elástico. Não tem problema. São os elastômeros. Agora que na prótese fixa muda tudo. O nosso objetivo muda, o material de moldagem vai mudar, a moldeira irá mudar, as técnicas de moldagem irão mudar. Quando vocês moldaram em oclusão, o objetivo era construir um modelo de estudo. Para se construir um modelo de estudo, eu posso usar qualquer material de moldagem, desde que não seja rígido, porque vocês moldaram uma boca com muita retentividade, que quem é responsável por essa retentividade são os dentes. Lembram que o material de moldagem ele entra entre os dentes, nas proximais, os dentes são convexos e esse material abraça o dente, que o dente também se torna retentivo. Por esse motivo, não posso usar um material rígido. Enfim, depois dessa pequena introdução sobre tipos de materiais, nós vamos falar aí sobre algumas terminologias. Moldagem, que fique bem gravado aí na cabecinha de vocês, o que significa moldagem. São procedimentos ou atos que visam obter um molde, que é uma réplica
negativa. Então, a moldagem, resumindo, a moldagem é um conjunto de atos que tem o objetivo de se construir um molde, que também é conhecido como réplica negativa. E aqui tem outro conceito, são procedimentos clínicos em que se utiliza materiais e técnicas apropriadas com o objetivo de se obter o molde. A moldagem ela começa desde a manipulação, a proporcionalidade dos materiais, medir os materiais quando há necessidade de medir a água, o pó, ou a massa, a outra massa, ou a massa e a pasta, desde a proporcionalidade, das medidas dos materiais até a remoção desse material da boca. Todo esse conjunto aí de procedimentos e de atos definem ou completam a moldagem. E após realizar a moldagem, nós obtemos um molde, que é a réplica negativa das estruturas aí selecionadas para serem copiadas. E o modelo, que é a parte positiva, é uma réplica positiva das estruturas anatômicas que você selecionou para moldar, para copiar. Moldagem, molde e, por último, o modelo. Estão aí a boca, o molde e o modelo. Vejam que o modelo ele apresenta as mesmas características, as mesmas dimensões das estruturas presentes na boca. A grande diferença de prótese total para prótese fixa é que prótese fixa nós precisamos de materiais que proporcionem um modelo fiel, um modelo idêntico às estruturas anatômicas copiadas. Fiel e idêntico é fiel e idêntico. A mesma largura desse dente, no sentido vestíbulo lingual, mésio distal. Se eu pegar um instrumento e medir aqui na boca, um paquímetro, por exemplo, medir essas distâncias, aqui no modelo, essas distâncias precisam ser o quê? Idênticas. Nem micrômetros a mais, nem micrômetros a menos. Se eu fizer um molde com um material, por exemplo, um alginato, eu não terei um modelo satisfatório, eu não terei um modelo idêntico. Por quê? Porque o alginato é um material que apresenta alta distorção, pouca estabilidade dimensional. Alguém poderia citar um tipo de material utilizado em prótese fixa? Não precisa falar a classificação dele, se vocês não quiserem. Vocês podem falar o nome comercial. Alguém sabe? Um tipo de material utilizado em prótese fixa? Que vai me dar um Silicone de adição? A moldagem, o senhor fala? Isso. É silicona, né? Isso, silicone de adição. Silicone. Isso. Se vocês olharem lá no livro de materiais odontológicos, o termo vai estar escrito, o termo correto, silicone com reação de presa por adição, silicone com reação de presa por condensação. Há diferença entre a reação química desses dois materiais. Lembrando que a adição, a qualidade
do molde é melhor e a estabilidade dimensional é melhor. E aqui está a classificação que nós comentamos no começo. Os materiais de moldagem, eles são classificados em rígidos, termoplásticos e elásticos. Vocês precisam saber, de uma vez por todas, como classificar o material e como indicar. Qual a indicação de cada material. E quando eu tenho uma situação na clínica escola ou no consultório de vocês futuramente, quando vocês encontrarem uma situação como a confecção de uma prótese fixa, vocês precisam definir que tipo de material vocês utilizarão para fazer uma prótese fixa. Que tipo de material vocês utilizarão para fazer um molde para construir uma prótese removível, uma PPR? Que tipo de material você vai selecionar para fazer um molde, para construir um modelo anatômico para prótese total? E depois de fazer a moldeira individual, que tipo de material você vai utilizar para fazer um molde mais refinado dessa boca desdentada? Esse é o objetivo que nós temos para vocês, que vocês entendam isso. Então, vamos lá. Para se moldar, para fazer um molde para confecção de uma PPR, uma prótese parcial removível, qual seria o melhor material? Qual seria o material mais indicado para prótese parcial removível? Vocês já tiveram essa disciplina. Alginato? Alginato. Alginato é uma opção. Teremos outra opção? Temos outra opção ou não? Siliconas também. Silicone e alginato. Então, nós podemos falar que, para prótese parcial removível, nós podemos usar qualquer material elástico, que está aqui embaixo. Ó. Qualquer material elástico eu posso usar para fazer um molde, para construir uma PPR. Agora, por que você falou alginato? Porque às vezes você aprendeu aí na faculdade que o alginato seria a melhor opção. Eu, por exemplo, já cheguei à conclusão, depois de fazer graduação, especialização, mestrado na área de prótese, de reabilitação, eu cheguei à conclusão, e lendo várias literaturas, cheguei à conclusão que alginato não é a melhor opção para prótese parcial removível. Não é a melhor opção. Ela é uma opção, mas não é a melhor. E nós temos opções melhores, que vai me dar um resultado melhor, mais fácil de trabalhar, técnicas mais fáceis, que farão que a prótese fique com a qualidade melhor. Enfim, vocês precisam saber quando usar um material rígido, termoplástico e elástico. Em prótese total, vocês usaram a pasta zinco-enólica, foi isso ou não foi? Para fazer uma moldagem final, uma moldagem funcional de trabalho, com a moldeira individual. Vocês fizeram uma moldeirinha de acrílico e com essa moldeira vocês fizeram a moldagem de trabalho, a moldagem funcional. Foi isso ou não foi? Foi. A gente Foi. usou a pasta zinco-enólica. Isso. Eu, há anos, já não uso mais a pasta zinco-enólica. Ela é uma opção para prótese total. Mas eu, há anos, já não uso mais. E há países também que não usam mais. E hoje o que se usa? Materiais elásticos, como silicone. Professor, que material que você usa hoje na sua clínica lá para moldar? Hoje eu só uso silicone. Eu faço tudo com silicone. Silicone de condensação, silicone de adição. É mais difícil eu usar condensação, eu uso mais adição.
e às vezes eu uso um alginato. Às vezes eu uso um alginato para fazer um modelo de estudo, para fazer alguns procedimentos, mas mais para modelo. Professor, Oi. era isso que eu ia te perguntar. Você acha que o alginato, em uma época, vai chegar a ser usado só para modelo de estudo? Não, não vai chegar. Já chegou. Já chegou. Eu não uso alginato para nada, só para modelo de estudo. Não tem outra função alginato. Para mim, não tem. Por quê? Porque a distorção, a estabilidade dimensional dele é muito pequena. É muito pequena. E nós já estamos falando numa era digital. A gente já está falando de scanner intraoral. E tem gente ainda usando pastas em quenólica. Não dá para entender. Aqui na faculdade de odontologia, na UniRV, na minha disciplina de prótese fixa, que é essa que vocês estão fazendo, nós não usamos silicone de condensação. Nós só usamos silicone de adição. Já é uma evolução. Já é uma evolução. Vocês já estão conhecendo um material e aprendendo a trabalhar com um material de qualidade melhor. Por quê? Porque a gente sabe que o resultado final da prótese fixa, o resultado final da prótese fixa, depende muito do material, da habilidade do operador e da técnica. Material, habilidade e técnica. Não adianta eu ter habilidade, não ter um bom material e não ter uma boa técnica. Ou ter uma boa técnica, não ter um bom material e não ter habilidade. Tudo tem que andar junto. Então vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com material de ótima qualidade. Enquanto tem profissionais, né, já formados que ainda trabalham com silicone de condensação. Mas nós temos que saber indicar, e quando indicar, um material rígido, termoplástico e elástico. Ah, mas você não usa Godiva? Eu uso Godiva, aquela em bastão, para colocar no garfo para fazer registro da tomada do arco facial. Então, quando eu vou fazer a tomada do arco facial, tem que fazer aquelas bolinhas de Godiva no garfo, eu uso a Godiva em bastão. Mas não uso nenhum material termoplástico para moldar e nenhum rígido para moldar. E aí eu sintetizei, eu resumi em usar só materiais elásticos, silicone e alginato. Bora lá. Requisitos dos materiais de moldagem. Deve copiar com exatidão não só o preparo, como também todos os dentes da arcada. Por que que eu tenho que copiar não só a área que eu fiz o preparo, mas copiar todos os dentes da arcada, principalmente os dentes adjacentes, que estão ao lado do dente preparado. O objetivo de se moldar os dentes que estão ao lado do dente preparado é ter dentes para eu ter referência. Quando o protético vai construir o dente, ele precisa dos dentes vizinhos para ter referência de anatomia, de altura, de largura, de forma. Ele precisa de referência para poder construir um dente e ficar em harmonia. E por que eu preciso do modelo inteiro, de toda a arcada? Para poder montar esse modelo no articulador. Então, para que eu consiga montar um modelo no articulador e ocluir, esse modelo tem que ser um modelo completo e fiel, é lógico. Quando eu falo fiel, é ter as mesmas dimensões, o modelo ter as mesmas dimensões que as estruturas anatômicas dentro da boca têm.
deve apresentar um endurecimento completo num tempo razoável. Vocês são novos na ciência odontológica, então vocês não tiveram oportunidade de trabalhar com várias marcas de alginato, por exemplo. Mas tem alginato que tem um tempo de trabalho tão pequeno que não dá tempo nem de manipular direito. Você está manipulando, quando vai colocar na moldeira, ele já começa a gelificar, já começa a endurecer. Já tem alginatos que você pode manipular num tempo, como que eu te falo, num tempo bom, né? Um tempo que você se sinta confortável, pode colocar na moldeira, leva para a boca e ainda demora 1 ou 2 minutos para gelificar, endurecer, tomar presa. Isso vocês terão que se adaptar, né? Vocês vão ter que se adaptar. Tem materiais que apresentam tempo de trabalho maior, tem materiais que apresentam tempo de trabalho menor, e o conselho que eu dou é que no começo vocês terão que treinar bastante a técnica, para que você melhore e o tempo de trabalho do material seja suficiente para que você realize o procedimento. Não é o material que tem que se adaptar a você, é você que tem que se preparar para o material. Não se preocupem, gente, não fiquem frustrados se na primeira vez que vocês forem moldar não der certo. É natural que isso aconteça. Não se preocupem se a segunda vez que você for moldar o mesmo paciente na mesma sessão não der certo também. E não se preocupem se você for pela terceira vez tentar moldar e não der certo. Por quê? Porque vocês estão começando, vocês estão adquirindo habilidade. E isso demora tempo. E o paciente que está lá na clínica escola, ele sabe disso. Ele sabe que vocês estão criando habilidade, que vocês estão aprendendo. E façam com que essas situações sejam natural, porque é natural. Essa situação é natural. É uma situação, é um momento de aprendizagem. Vocês vão gastar mais material, vocês vão gastar mais tempo. E também não fiquem frustrados e não se preocupem se vocês terão que remarcar o paciente para uma próxima sessão tentar moldar novamente. Porque às vezes você vai ficar lá horas e não vai conseguir fazer um bom molde. E aí você vai falar, olha, hoje não deu certo, nosso tempo já se esgotou, eu já cansei, o senhor já cansou. Semana que vem o senhor volta e a gente tenta novamente. Ok? Combinado? Vocês entenderam isso? Tá bom? Sim, beleza. Tá. O tempo razoável não pode demorar muito. Por isso que os materiais eles não demoram muito para tomar presa. Porque o paciente não pode ficar lá com a boca cheia de material por um tempo muito grande. Isso é super desconfortável. O quanto mais rápido for removido esse material da boca, melhor para todo mundo. Melhor para o paciente, melhor para vocês. Professor, e em relação ao tempo de mandar para o protético, o silicone ele tem uma duração maior nesse quesito? Aí o termo correto é estabilidade dimensional. Qual o tempo de estabilidade dimensional do alginato? Nós sabemos que o alginato ele tem um tempo de estabilidade dimensional de 10 minutos. Após 10 minutos, fiz a moldagem, removi o alginato da boca. Quanto tempo eu posso esperar para pôr o gesso dentro do molde? Eu devo esperar 10 minutos e após 10 minutos eu devo colocar o gesso.
Se eu esperar 20 minutos para pôr o gesso, ele já sofreu alteração dimensional. Se eu esperar 1 hora, ele já sofreu alteração dimensional maior ainda. Se eu esperar 6 horas, 1 dia, 2 dias, isso já não serve mais para nada. Então, cada material tem um tempo que o gesso deve ser vazado. Então, ele pode aguardar por um tempo para que o gesso seja vazado, seja colocado dentro do molde. E aí, quando nós falaremos aí mais do silicone de adição e condensação, nós falaremos sobre esse tempo. Tá bom? Número 3. Devem ter plasticidade suficiente para uma fiel reprodução. Quando se fala de materiais termoplástico, ele precisa, o material termoplástico, ele precisa atingir uma fluidez, uma fluidez ideal para que ele consiga escoar. Se vocês pegarem uma Godiva, ela é dura, como um plástico duro. Ela é rígida. Quando você coloca ela ou numa água quente ou sobre uma chama, essa Godiva ela vai começar a alterar suas propriedades e entrar em fusão. Ela vai amolecer, fluidificar. O termo correto é fluidificar. Isso aí, quem desenvolveu a Godiva já desenvolveu Godiva com uma fluidez boa para que a gente pudesse usá-la em boca, para moldar. Agora, tem Godivas mais fluidas e menos fluidas. E a temperatura? A Godiva, ela começa a fluidificar a uma temperatura de 45 graus, 50 graus. E essa temperatura não queima a mucosa, não queima a gengiva, não machuca, não traumatiza. Toda a Godiva, quando bem manipulada, ela não causa danos nenhum ao paciente, nenhum. Agora tem que saber manipular a Godiva. Se não souber manipular, aí pode causar acidente. Mas tem técnica aí para se manipular. Então não é um material que é ruim. Às vezes é a manipulação, a habilidade que não é boa. É o mau uso do material. Fluidez ou consistência. O material tem que ser fluido e o material tem que ser consistente. Fluido para quê? Para ele poder escoar sobre a superfície que você aí emprega esse material. Se você aplica esse material sobre um dente, ele tem que escoar sobre o dente, ele tem que penetrar nos sulcos, ele tem que penetrar no sulco gengival, tem que copiar os términos, os preparos, as paredes, as caixas, né? Todos os ângulos que você fez durante o preparo. Esse material tem que ser fluido e essa fluidez tem que ser suficiente para escoar sobre a superfície e copiar de maneira adequada. Deve ter elasticidade dimensional durante e após o endurecimento. Ele precisa ser elástico e, ao mesmo tempo que ele é elástico, ele tem que ter uma memória, e essa elasticidade ela deve manter a forma dimensional inicial e não alterar. Então, quando eu pego um molde e dobro, ele deve voltar ao seu estado de origem. Deve ser elástico o suficiente para facilitar a moldagem e sua remoção. Tem material elástico que é extremamente difícil de tirar da boca.
porque ele é elástico, mas ele não tem uma elasticidade como a do alginato. O alginato é o material mais elástico que tem, porém ele não tem consistência, ele é fraco. Mas é muito fácil de você tirar um molde de alginato da boca. Agora, é muito difícil de você tirar um molde de poliéter de uma boca dentada. É muito difícil, tem que fazer muita força. É fácil tirar um molde de silicone de condensação da boca. É fácil. Já é mais difícil tirar um molde de silicone de adição da boca. Porque silicone de adição não tem a mesma elasticidade que condensação. Ele é mais consistente. Mas todos os elásticos são materiais que nós conseguimos remover da boca. Alguns com mais dificuldades, outros com menos dificuldade. Sobre toxicidade, irritante e aderir. Alguns materiais se aderem aos tecidos bucais, outros não, mas não deveriam se aderir. Pasta zincoenólica é um material que se adere não aos tecidos intraorais, mas aos tecidos extraorais, às vezes ele se adere, né? Principalmente o aluno universitário que está começando. Ele vai moldar com pasta zincoenólica, cai pasta zincoenólica no bigode, na barba, no rosto, aquele negócio gruda, é muito difícil de tirar. Mas intraoralmente não tem nenhuma aderência. Sem sabor, sem gosto. Deve ter tempo de trabalho para uma perfeita execução da técnica. Lembrando que esse tempo de trabalho é relativo. Nós que devemos se adaptar ao tempo de trabalho do material. Se o material é maravilhoso e apresenta um tempo de trabalho de 1 minuto, eu vou ter que melhorar, vou ter que criar mais habilidade, ter que treinar mais para eu me adequar ao material. Não posso deixar de usar um material bom para usar um ruim que tem um tempo de trabalho maior. E aí nós temos, olha, material de moldagem usado em prótese fixa. Esse aqui é o silicone com reação de presa por condensação. No Brasil, é o mais utilizado, no Brasil. Tem pesquisas aí que mostram que no Brasil o material mais utilizado é o silicone de condensação, enquanto nos países de primeiro mundo, o material mais utilizado é o silicone de adição. Disparado, nem se usa condensação. As vantagens são essas. Eu dei um exemplo aqui do material da Zermatt, que é o Zeta Plus. É a pasta densa, é aquela pasta mais viscosa, menos fluida. E tem o Oral Wash, que é o material fluido. Tem o denso, tem o fluido. Há necessidade de usar os dois em prótese fixa, o denso e o fluido. E aqui no meio, o catalisador, o gel, que faz com que a pasta densa e a pasta fluida tomem presa. Olha só, sobre o que haviam comentado antes, o Luiz Fabrício havia perguntado ou comentado sobre o tempo para vazar o gesso. O silicone, ele não permite que eu vaze o modelo, que eu verta, que eu coloque gesso no molde depois de 45 minutos, 40 minutos, ele não permite mais isso. Eu tenho um tempo aí de espera para poder vazar o gesso muito pequeno. Não pode passar aí de 45 minutos, então está dentro de 1 hora.
Se eu fizer um molde de silicone de condensação, o ideal é que, após 30 minutos, 40 minutos, eu vaze o gesso. E não passe aí de 50 minutos até 1 hora. Então, dentro aí dos 40, 50 minutos, o ideal é que se vaze o gesso. Professor, mas por que eu não posso remover da boca e já vazar o gesso? Porque quando você remove o molde da boca, esse material ele é flexível, como vocês já sabem que ele é flexível. Para que o material saia aí da boca, para que ele desconecte dos dentes, por exemplo, você precisa fazer força para tirar a moldeira e o material. E como o material ele está envolvendo áreas convexas e retentivas, concordam comigo que o material vai ter que se deformar, ele vai ter que se deformar para poder sair da boca, e depois esse material elástico ele vai voltando a seu estado de origem. E essa volta do material para o estado de origem, para aquele estado original, demora um pouquinho, cerca aí de 40 minutos. Por isso que não é ideal tirar da boca e já verter o gesso. Tanto para o condensação quanto para o adição e o alginato. Os rígidos são diferentes. Os rígidos eles não vão alterar a forma para poder sair. Entendido isso, Luiz Felipe? Que você tinha me perguntado? Entendi, professor. Obrigado. Tá bom? Sempre aguardar, viu? Sempre aguardar alginato uns 10 minutos, silicone uns 40 minutos, para poder vazar. E não vazar depois, condensação, não vazar depois de 45, 50 minutos. Eles não gostam muito de água, esses materiais, por isso o ambiente tem que estar limpo e seco. Pouco tempo de armazenamento. E por que nós não devemos armazenar por muito tempo para poder vazar? Porque o silicone de condensação, ele tem reações químicas e essa reação química dele é contínua, não para. É uma reação química que demora aí horas acontecendo. Isso eu já presenciei. A olho nu você não consegue ver a alteração do molde, mas se você demorar 2 dias para vazar um molde de condensação, você vai ter um modelo que não é compatível e que não é fiel à boca do paciente. Se você fizer uma prótese em cima desse modelo, a prótese não vai se adaptar, de forma alguma, não vai ter uma boa adaptação, um bom encaixe. E o fracasso ele vai acontecer aí. E essa reação aí química que acontece, ela libera álcool. Então o silicone ele vai liberando álcool etílico. E o material ele vai diminuindo, ele vai perdendo estabilidade. Então a reação química contínua que libera álcool etílico. Precisão inadequada se não for vazado imediatamente. Baixa resistência ao rasgamento. Isso é verdade. É um material que se você pegar e puxar, ele rasga com mais facilidade que outros e ele é mais resistente que o alginato, por exemplo. Se você pegar o alginato rasga facinho. Esse aí não, condensação ele rasga com um pouquinho mais de dificuldade. Tem uma fraca estabilidade dimensional e distorce significantemente. Agora eu já tenho o silicone com reação de presa por adição. Coloquei algumas marcas aqui.
marcas comerciais. Essa é uma marca alemã, DMG. DMG é uma marca alemã. E o nome comercial do silicone de adição deles é Silagun. É um material que eu gosto muito. É um material fácil de trabalhar, tempo de trabalho maravilhoso. É um material que copia com grande qualidade. O material fluido é fluido mesmo. Ele penetra em tudo que é espaço, em todos os acidentes anatômicos. É muito bom. Esse é um material sensacional. E vejam que, ao contrário do silicone de condensação, eu não tenho catalisador aqui. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ter uma pasta densa, um catalisador e a pasta fluida. O adição é diferente. Ele não tem catalisador separado. A pasta fluida está dentro desse cartucho e esse dispensador ele injeta o material nessa ponta e o material já sai misturado aqui na pontinha. Não tem chances de errar a manipulação. Você não erra a manipulação porque o material já sai manipulado. Não sobra material, não se joga material fora, porque você só usa a quantidade que necessita. Não quer usar mais, para de apertar. Quer usar mais, aperta mais. Então não sobra material. A proporção não se erra. Catalisador, pasta base, não tem como errar. E aqui tem o denso. O denso ele vem uma pasta densa base e uma pasta densa catalisadora. É pasta-pasta. Ou massa, massa. Tem as colherinhas aqui para você fazer a medida correta. Tem algumas vantagens. Eu não falaria que caro é uma desvantagem, porque o resultado é impressionante e vale cada centavo. E isso quem vai pagar é o paciente, não é o operador, não é o profissional. Se você está usando um material de qualidade, você tem que cobrar mais. Não tem como, né? Não tem como fazer milagre. Você vai comprar um perfume Jequiti, é um preço. Você vai comprar um perfume importado, sei lá que marca, Dior, não sei o quê, você vai pagar outro valor. Por quê? Porque a qualidade é diferente. Você vai comprar um tênis X, um tênis tal, a qualidade é diferente, você paga mais por isso. Isso eu estou falando de coisas tangíveis. Agora, um bom profissional, ele vende conhecimento. E o conhecimento tem que ser cobrado junto com o material. Não tem como você trabalhar com material bom e cobrar pouco. Professor, Oi. na questão daquela pistolinha que usa com a silicona de adição, Sei. como esse material da pistolinha, ele se mistura com aquela massinha que faz aquela mistura e tal com a mão, que é esse potinho, tipo, aí a pistola vai se misturar quando for moldar? Assim, Ou o material da pistola é diferente? é assim, ó. Você está vendo aqui, ó. Pode deixar seu áudio ligado. Você está vendo que aqui tem um material roxo? Sim. Esse roxo é o material que está nesse pote aqui. Isso. Ele é tipo uma massinha de modelar. Você pega uma quantidade desse, uma quantidade desse e mistura. Fica esse material roxo aqui, ó, que ele é mais denso, parece uma massa de modelar. Certo. Esse material laranjado é o material que está saindo da ponta desse cartucho.
É um material fluido. Isso. E aí, a técnica utilizada que vai determinar se você vai usar tudo junto, como se está usando aqui, ó, o denso, que é o roxo, mais o fluido junto. Aí você precisa de 2 pessoas para operar, uma para manipular o roxo e a outra para injetar o laranja, Uhum. tá bom? E tem técnicas que são técnicas de mais passo. Eu moldo primeiro o roxo, depois depois que o roxo tomou presa, eu coloco o laranja dentro do roxo e moldo novamente com o laranja. Então, eu faço 2 moldagens. Uhum. Como os 2 materiais, o roxo e o laranja, os 2 têm as mesmas propriedades, é constituído pelas mesmas moléculas, eles vão se unir, vai grudar. Ah, entendi. Tá bom? Você Tá bom. você pode fazer os 2 juntos, como você está vendo aí, ou você Uhum. pode fazer os 2 separados. Olha só, aqui fez primeiro com o denso, tá vendo em azul? Aham. Depois faz com o leve, que lá tá o laranjado. Eu acho que tem uma foto aqui na frente. Aí. Primeiro fez com um, tá vendo? Uhum. Primeiro fez com o pesado, esperou o pesado tomar presa, depois fez com o leve aí, o laranja. Por quê? Porque o laranja ele vai fazer o refinamento, ele vai copiar melhor, ele vai Certo. penetrar nos pequenos espaços. Em prótese fixa sempre tem que fazer com os 2, tá? Com o pesado e com o leve. Tá, obrigada. De nada. Nós temos o poliéter, que é um material pouco utilizado. Bem, esse eu considero caro porque ele vem em quantidade pequena e a técnica usada para moldar com poliéter é uma técnica que requer muitos passos. Então ela começa a ficar inviável. O tempo que você precisa para realizar a técnica é muito grande, muitos passos, e vai acabando, ela se torna cara. É um material muito rígido, esse material é aquele que eu tenho dificuldade de tirar da boca. Ele é bastante rígido, pouco flexível. Esse material precisa de moldeira individual, ao contrário do silicone, que não precisa de moldeira individual, pode ser moldeira de estoque. Aqui eu preciso de moldeira individual. Caso contrário, não se molda com poliéter. Então, falei sobre alguns elastômeros para prótese fixa. Falamos do poliéter, silicone de adição e de condensação. Vou parar aqui nas falhas de moldagem e semana que vem eu continuo aí nas falhas de moldagem. Ontem eu fiz um vídeo, comecei a fazer uns